Senhor Deus e Pai, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, fala ao nosso coração. Ministra, Senhor, ao nosso coração, queremos ser edificados. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para nos resistir, tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. E declaramos que nós hoje seremos grandemente abençoados e edificados pela palavra do Senhor. Iremos, ó Deus, receber do Senhor vida por meio dessa mensagem. E cremos que essa mensagem irá nos levar a avançar mais espiritualmente, a ter mais comunhão com o Senhor. E por meio dessa mensagem também, iremos aprender a ser mais abençoados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. Amados, vou resumir um pouco da história. Aqui em Gênesis 14, começa falando a respeito da guerra de 5 reis contra 4 reis, certo? E aconteceu que 5 reis, eles foram contra 4 reis, e eles então venceram esses 4 reis, e eles ainda levaram os despojos, levaram as riquezas, levaram os bens das pessoas, e ainda levaram as pessoas cativas junto. E uma dessas pessoas que foram cativas foi Ló. Quantos lembram de Ló, aquele que é o sobrinho de Abraão? Quantos lembram de Ló? Lembram? Pois então, a Bíblia diz que quando Abraão ele ficou sabendo que o sobrinho dele, Ló, havia sido levado cativo, ele, seus bens, a esposa, suas filhas. A Bíblia diz então que ele se posicionou, ele fez questão de ir atrás, de ir à guerra, de tal forma que ele ganhou a guerra. E ele então trouxe de volta, né, tudo aquilo que as pessoas tinham levado ali da cidade. E inclusive trouxe o seu sobrinho Ló novamente. E todas as riquezas dele, sua família. Ok? Então, esse é o resumo aqui do início desse capítulo. Pois bem, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é o que isso levou Abrão a fazer. Qual foi o processo, o porquê Deus permitiu essa circunstância, tudo isso na vida de Abrão. Sabe, eu fiquei meditando nisso. Falei, Deus, como que pode alguém comprar uma guerra que não é dele? Se você for ler para trás, você vai ver que em um certo momento, os pastores de Abrão com os pastores de Ló, eles se desentenderam. Então, devido a esse desentendimento, Abrão chega para o seu sobrinho Ló e fala, olha, que não haja intriga entre mim, entre você, entre meus pastores, os seus pastores, vamos fazer o seguinte, vamos nos apartar. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Então, eles se apartaram ali naquele momento, naquele dia. Então, é como se agora Abrão não tivesse mais compromisso nenhum com seu sobrinho. Se apartaram de vez. E ele escolheu o caminho. Ló escolheu o caminho. Ele decidiu ir para a cidade de Sodoma. Ele escolheu. Foi decisão própria dele. Ele não foi forçado a ir para aquele lugar. Entende? E aí, de repente, vem uma guerra
Ele se vê no meio daquela confusão, daquela guerra. E eu te pergunto, o que Abrão tem a ver com isso? Afinal, ele não era nenhum rei. E a guerra não era contra ele. Ele era alguém que estava ali vivendo como peregrino naquelas terras, debaixo de uma palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas, de repente, ele ouve uma notícia que o sobrinho dele havia sido levado cativo. E o que ele faz então? Ele compra a guerra para si. Ele estava ali quieto. Estava muito bem do jeito que estava. Estava muito bem. Mas ele não ficou parado. Por quê? Eu estava meditando. Falei, tem algo espiritual em tudo isso daí. Ele compra a guerra. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que diferente dos outros reis, Abraão, irmãos, ele era alguém que não tinha uma cidade, não tinha ali fortalezas, não tinha muros para guardar a sua casa, para guardar a sua família. Ele morava em tenda, habitava em tendas, lugar aberto. Então veja, ele não somente estava entrando numa guerra, mas ele estava comprando o quê? Fazendo o quê? Inimigos. Ele estava gerando uma confusão ali, que isso poderia trazer consequências no futuro. Agora, ele não era visto como um homem de Deus ali, que estava ali ao redor daquelas cidades, vivendo em paz, em harmonia com todo mundo. Não, ele agora passaria a ser alguém visto com maus olhos. Entende isso? E ele estava ali completamente desprotegido, digamos assim, naturalmente falando, porque não havia ali as sentinelas no alto das torres, vigiando, vendo ao longe se o inimigo estava aproximando ou não. Então seria algo complicado para ele. Ele sabia muito bem disso. Ele sabia do que poderia vir no futuro. Os irmãos estão entendendo isso? Mas ele não se importou. Mesmo sabendo das consequências que poderia vir, o que ele fez? Ele partiu para a guerra. Ele comprou a briga para si. Então nós começamos a ler. Verso 14 em diante. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então veja, ele trouxe tudo novamente. Diga amém. Outra coisa que me chamou atenção aqui. Olha para cá. Abraão, irmãos, conseguiu uma façanha. Conseguiu algo aqui que 4 reis juntos não conseguiram. Venceu 5 reis. Destruiu 5 reis. Sabe, isso não é algo natural. Naturalmente falando, isso é algo impossível. Como que alguém com pouco mais de 300 homens pode ir lá e vencer uma guerra que 5 reis juntos não conseguiram? Está entendendo isso? Então, preste atenção, não era algo natural aqui. Tinha algo espiritual por trás de tudo isso. Ele venceu. Ele conseguiu o que aqueles 4 não conseguiram. Então ele
volta, o que a Bíblia diz? Verso 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de... Qual rei? Rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então veja, ele estava voltando da guerra. E quando ele chega num lugar que era um vale, a Bíblia então diz que o rei de Sodoma, ele sai ao encontro de quem? De Abraão. Ele sai ao encontro dele. Agora, o que eu quero que você entenda aqui nessa noite, preste atenção em nome de Jesus. Abraão aqui, a guerra não era o maior problema nesse dia aqui na vida dele. Está ouvindo? Não pense você que era a guerra o problema maior. E que uma vez que ele já estava voltando da guerra, com todos os despojos, já estava tudo em paz, tudo tranquilo. Não estava. O teste ainda maior estava por vir. A pressão ainda maior estava por vir. Um problema ainda maior poderia acontecer. Por quê? Porque agora alguém se levanta e vai até ele. Quem que é essa pessoa que nós vemos aqui? O rei de Sodoma. Esse rei de Sodoma aqui não olha com um aspecto natural. Não está falando aqui de uma pessoa somente. Mas esse rei de Sodoma aqui fala do diabo. Está ouvindo? O que acontece é que o diabo é que se levanta nesse momento aqui e vai de encontro a quem? A Abraão. Que coisa. Eu me lembro que uns tempos atrás eu compartilhei com os irmãos essa mensagem. E nós falamos a respeito do Deus dos vales. Quantos lembram dessa mensagem? Que quando Abraão chega nesse vale, eu compartilhei o que com os irmãos? Que o diabo, ele vem justamente nos momentos que nós passamos por vales. Nos momentos difíceis das nossas vidas. Isso é verdade. De fato. Mas sabe, eu meditando hoje nisso daqui, sabe o que eu pude perceber, irmãos? Que o diabo também, ele usa as oportunidades em que nós nos sentimos muito capazes. Está ouvindo? No momento em que nós nos achamos vitoriosos, fortes. Eu com 318 homens, venci 5 reis. Eu sou bom demais. Essa era a luta maior que Abraão estava enfrentando aqui nesse momento. Está me entendendo? Essa era a luta maior. E preste atenção. Vale aqui, fala de dificuldades, fala de problemas. Mas também fala de lutas interior. Fala de conflitos interiores nas nossas vidas. Está ouvindo? E esse era o vale da vida de Abraão. Quero te dizer uma coisa, querido. Todos nós passamos por vales. Todos nós temos lutas interiores. Todos nós passamos por lutas, enfrentamos guerras. Todos. Mas também, todos nós. A maior guerra que nós enfrentamos, preste atenção, a maior guerra que você enfrenta é a guerra interior. É o conflito no seu coração. Está ouvindo? Ele venceu uma guerra, mas a maior guerra estava por vir. Era ali naquele vale. Quando o inimigo se levanta e vai de encontro a ele. Era uma guerra maior ainda, que ele iria ter que enfrentar.
Quantas e quantas vezes nós não passamos por guerras assim? Por conflitos dentro de nós. Pensamentos vêm. Tantas coisas vêm ao nosso encontro. Acredite, querido. Isso daqui foi um momento de muita luta. De muita luta. Sabe, não pense você que você sozinho consegue vencer o inimigo, consegue vencer o diabo. Não consegue. Isso nos faz lembrar da história de Pedro. Que ele se achava bom demais. A tal ponto que ele disse: Senhor, por ti eu darei a própria vida. E o Senhor respondeu para ele: Pedro, o diabo pediu para te peneirar, Pedro. Aquele que andava com o Senhor Jesus, irmãos. O diabo queria fazer o que com ele? Peneirar, destruir com a vida dele. Desviá-lo completamente. Destruí-lo. O diabo sempre se levanta para vir contra você. Não é com boas intenções, é para te destruir. É para acabar com a sua vida. E quando ele se levanta aqui e ele vai de encontro a Abraão, é para quê? Para destruir. É para acabar. É para pôr um fim na situação de uma vez por todas. Porque ele foi para a guerra. E o diabo, achando que ele iria perder, que ele não iria conseguir. Afinal, era só 318 homens. Se 4 reis não conseguiram, ele vai morrer lá. Não morreu. Ele volta vitorioso. Então, o diabo se levanta. Sabe quando é que o diabo se levanta? Não é somente nos momentos das suas derrotas. Não é nos momentos que você está abatido, triste, se sentindo fracassado, porque algo não deu certo, um plano seu foi frustrado. Não é somente nessas horas que ele se levanta. Porque, de fato, ele se levanta nesses momentos. Mas sabe qual é um outro momento que ele se levanta? Sabe qual é? No momento da sua vitória, ele também se levanta. No momento em que você está se achando muito especial, muito vencedor, ele se levanta, ele fala: tá vendo tanto que você é forte? Você não precisa de ninguém. Você não precisa de Deus. Você é capaz. Você é bom. Você é autossuficiente. Você pode. Você tem poder suficiente para governar. Para que ficar perdendo o seu tempo morando em tendas? Viu só do que você é capaz sozinho? Viu só o quanto você tem poder? Você tem um poder para destruir 5 reis sozinho. Você e seus homens. É nessas horas que o inimigo se levanta. Para fazer você pensar que você é bom demais. Que você não precisa de mais nada. Vocês estão entendendo isso? Nesse momento, ele está voltando com os despojos da guerra. Os irmãos sabem o que é despojos? Quem sabe? Levanta a mão. Despojos é o seguinte. Naquela época, quando um exército vencia o inimigo, eles pegavam ali todas as riquezas, os animais, a prata, o ouro, todos os bens, certo? Então, isso era chamado de despojos. Isso para eles era como troféu. Está entendendo? Era como um troféu, ou seja, o troféu da vitória. Então, os despojos eram o troféu da vitória. E Abraão, ele estava voltando com o quê? Com os despojos, ou seja, com o troféu da vitória. Uhul, eu venci! Eu venci! Eu consegui! Eu sou o campeão! Erguendo o troféu da vitória. E é nessa hora que o inimigo vem contra ele. Está ouvindo? Está entendendo isso? Mas sabe o que chama a atenção? É que a Bíblia diz aqui no verso 17 que o rei de Sodoma vai se encontrar com ele no vale. Não é isso? Mas no verso seguinte não continua a história muda. Diz assim, ó: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe
pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão. Uai, mas peraí. O rei de Sodoma se levanta e vai contra ele. Vai até ele. Mas quem é que chega primeiro? Quem que chegou primeiro? Melquisedeque. Rei de Salém. Sacerdote do Deus Altíssimo. Ele chega na frente. Ele chega primeiro do que o rei de Sodoma. Enquanto o rei de Sodoma aqui aponta para o diabo, esse Melquisedeque, rei de Salém, aponta para o Senhor Jesus. Posso ouvir o glória a Deus? Aponta para o Senhor de Jesus. E aonde que isso deixa bem claro que ele é um tipo de Cristo? Lá no livro de Hebreus. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então veja, aqui ele aparece, esse Melquisedeque, e no Velho Testamento você nunca mais ouve falar desse tal de Melquisedeque. Não tem genealogia, não tem procedência mais nenhuma. A única passagem dele é essa. Ele aparece do nada. Mas, como Deus é maravilhoso, e o livro dele é riquíssimo, amém, irmãos? Amém. Ele explica depois e fala depois desse Melquisedeque lá no livro de Hebreus. Eu gostaria de pedir para você abrir lá Hebreus capítulo 7. Fala a respeito desse Melquisedeque lá no livro de Gênesis, capítulo 14, lá do início. Olha só que no Novo Testamento fala sobre esse cara. Quem que era ele? O que ele representa lá? O que ele representou lá na vida de Abraão? Vamos ver. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Amém? Amém. Então esse rei aqui, ele era rei de justiça e também era rei de paz. Amém? Amém. Quem que é rei de justiça e o rei de paz? Hã? É Cristo, amém, irmãos? Amém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Glória a Deus! Aleluia! Você está vendo o que a Bíblia fala a respeito desse Melquisedeque? Então ele era um tipo de Cristo. Apontava para Cristo. Sabe, e é impressionante o que a Bíblia mostra que ele levou quando ele foi ter com Abraão. Olha só, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Fala assim, pão e vinho. Pode voltar, está lá em Gênesis 14, 18. Pão e vinho. O que isso te lembra? O que tem a ver aqui? Alguém voltando de uma guerra, do nada aparece um rei e traz pão e vinho. Será que era isso que Abraão estava precisando naquele momento, naturalmente falando? Naturalmente falando, será que era isso que ele precisava? Aos olhos dos homens, não. Aos olhos dos homens, ele precisava de outras coisas, não é verdade? Mas Deus conhece todas as coisas, amém, irmãos? Deus conhece o seu coração. Deus sabe exatamente do que você precisa. Deus conhece as suas dores. O Senhor conhece as suas fraquezas. Deus conhece você. Deus conhece e sabe de todas as suas necessidades. O Senhor não te deixa só.
E nos momentos em que você precisa, Ele está ali prontamente para te servir. Ele está ali prontamente para estender as mãos para você e te salvar desse mundo perverso, desse mundo perdido. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. E ali estava o Senhor. E Ele vai, Ele leva pão e vinho. E diz mais, Ele leva pão e vinho e faz o quê? Abençoa quem? Quem que Ele abençoa? Abraão. Abraão, naquele momento, ele é abençoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos abençoados nós temos aqui nessa noite? Aleluia. Amém. Deus já te abençoou, querido. Você é abençoado. Da mesma maneira que Abraão foi abençoado, você também já foi abençoado. Você é alguém abençoado, abençoada. Sabe, a vida de Cristo, o Espírito do Senhor está sobre você. Você se tornou nova criatura. Né? Um poder gerador dentro de você que está te transformando a cada dia de glória em glória, a imagem e semelhança do Senhor. Sabe, uma vez que você já foi abençoado, o inimigo não pode mais lançar maldição sobre você. Você já tem as bênçãos do céu. Uma palavra de bênção já foi liberada. Por isso não existe mais maldição sobre a sua vida. O inimigo já não tem mais poder sobre a sua vida. Toma posse dessa verdade, porque é a palavra de Deus. Amém. E é exatamente nesse momento. Por que que isso não aconteceu antes da guerra? Antes da luta contra aqueles 5 reis? Por que que depois ele poderia ficar indignado? Agora que o Senhor vem? Depois que eu estou lá no meio daquela batalha, daquele sofrimento, depois que eu venço a guerra sozinho, é que o Senhor vai aparecer? Porque a maior guerra não era contra aqueles 5 reis. A maior guerra, o maior teste seria agora, que ele iria enfrentar. Porque o rei de Sodoma estava indo contra ele. Se levantou para ir. E sabe o que ele foi fazer? Foi fazer proposta, foi negociar com Abraão. Lembra da tentação do Senhor Jesus? Quem é que foi até ele para fazer propostas, para negociar? O diabo. Tudo isso eu te darei, se prostrando me adorares. Ele se levanta, fazer propostas para nós. Sabe? E Abraão não estava preparado. Preste atenção, Abraão não estava preparado para esse momento. E Deus sabia disso. Então o Senhor, ele vai adiante. Antes do inimigo chegar, o Senhor chega até ele. E ele traz o pão, o vinho e abençoa. E ele diz o seguinte: abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Deus, seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Nesse momento aqui, Abraão, ele está tendo uma revelação da pessoa de Deus. Está ouvindo? Ele está tendo uma revelação. Preste atenção, é nesse momento aqui que ele tem uma revelação da pessoa de Cristo, do Salvador, daquele que é o intermediador entre Deus e os homens. É nesse exato momento que ele conhece e ele é alimentado espiritualmente. Aleluia. Abraão precisava ser alimentado com a palavra. Era o momento que ele precisava ser alimentado no Espírito. Espiritualmente. Porque o inimigo que estava vindo contra ele agora não era um inimigo natural. Ele não iria agora travar uma guerra natural. Era uma guerra espiritual. E ele precisava estar preparado. Por isso o Senhor vai adiante e alimenta ele com a palavra. Abençoa ele, libera uma palavra de bênção sobre ele.
ele toma posse daquela palavra. Ele recebe aquela palavra como bênção para a vida dele. Aleluia. Ele é alimentado. E continua. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, isso daqui é poderoso. É nesse exato momento que Abraão devolve o dízimo de, o que fala? De tudo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Sabe do que ele deu o dízimo aqui? Preste atenção. Sabe do que? Dos despojos. Lembra que eu falei que os despojos era como se fosse o troféu da vitória? Lembram? Ele pega o dízimo desses despojos, do melhor dos despojos, e ele dá para quem? Para quem? Melquisedeque, que aponta para quem? Para Cristo, que é um tipo de Cristo. Agora o que eu quero te chamar a atenção é, qual foi o momento e o que levou ele a ter essa atitude? O que levou a ele a pegar o troféu dele, da vitória dele, ele que foi para a guerra, ele que pagou o preço, ele que correu risco de vida, ele que teve a vitória, ele que estava ali todo feliz, eu sou o campeão, eu ganhei essa guerra. Mas aí de repente ele está ali e alguém libera uma palavra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Não foi você, foi Deus que ganhou essa guerra. A vitória não é sua, é dele, porque ele é o Senhor dos exércitos. A vitória é dele, Abraão. Amém, E ele então se humilha completamente e fala, eu não sou merecedor desse troféu. Esses despojos não são meus, pertencem a ele. Ele é quem ganhou essa guerra por mim. Era impossível! Eram 5 reis! 4 tentaram, não conseguiram! Quem sou eu para ganhar essa guerra? Foi o Senhor que ganhou ela por mim! E ele então entrega. Ele reconhece, eu não sou nada. O Senhor é que merece toda a honra. O Senhor é que merece toda a glória. Então, é do Senhor. Aleluia, Jesus. Posso ouvir glória a Deus, os irmãos? Glória a Deus. Você entende isso? Quanto isso é profundo, irmãos? Isso é profundo. E agora eu quero te chamar a atenção para algo aqui. A primeira menção de dízimo na Bíblia é exatamente aqui. Gênesis capítulo 14, versículo 20. É a primeira menção de dízimo na Bíblia. Os irmãos sabem, já tem ensinado isso para os irmãos, que a primeira menção de uma palavra na Bíblia governa todo o seu significado. Então, preste atenção. Qual que é o significado de dízimo aqui? Qual que é? Entregar a Deus o quê? O seu salário. O pagamento das suas lutas. O pagamento, aquilo que você conquistou com o seu suor. Aquilo que você pagou um preço, aquilo que levou você a dar a sua vida, a se sacrificar para conseguir. Aquilo que é o troféu do seu sacrifício. Está ouvindo? Esse é o significado de dízimo. Ou seja, é abrir mão da justiça própria. Quando ele devolve o dízimo, o que ele está querendo dizer? Eu não mereço esse prêmio. Eu não mereço essa coroa. Eu não mereço esse troféu. Isso é do Senhor. Então, todas as vezes que você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você pega parte, esses 10%, que você ralou tanto para conseguir. Você trabalhou o mês todo. Muitos aqui, às vezes, conseguem esse dinheiro, seu salário, debaixo de sol quente. Um trabalho árduo. Você suou, pagou um preço para conseguir. E muitos batem no peito. Eu trabalhei.
é meu, é do meu suor. E igreja nenhuma, pastor nenhum, não sei o quê, Deus não precisa de dinheiro. Sabe o que significa isso? É porque eles ainda não tiveram revelação de que tudo o que eles têm, na verdade, é Deus que consegue por eles. É Deus que está capacitando. É Deus que está dando força. É Deus que está lá destruindo o inimigo por eles. Trabalhando a favor deles. Mas eles não sabem. Está ouvindo? Tudo que você tem, querido, é porque o favor de Deus tem estado com você. Porque Ele tem te capacitado. Ele tem te dado fôlego de vida. Ele tem sustentado você. Ele tem te abençoado. É Ele que tem aberto as portas para a sua vida. O fôlego de vida é Ele que te dá dia após dia. É um Deus bondoso, gracioso, que tem dado provisão para você todos os dias. Amém? Ele entendeu, ele teve revelação, ele concluiu. Eu não mereço essa coroa. Esse troféu eu não mereço. Ele entrega completamente. Veja o quanto isso é tremendo. Sabe? Vai chegar um momento, Apocalipse, nos dias que os santos, eles irão fazer o que com suas coroas? Irão colocar aos pés do Senhor. Sabe por quê? Que os santos, os vencedores irão fazer isso? Porque eles irão ter a mesma conclusão. Não fui eu que morri na cruz. Não fui eu que paguei o preço. Não fui eu que desci até o inferno, pisei na cabeça do diabo e peguei a chave da morte. Era uma guerra impossível para mim. Impossível, não poderia ganhar nessa guerra. Mas o leão da tribo de Judá, ele merece toda a honra. Ele merece toda a glória. E nós iremos tirar as nossas coroas, iremos colocar aos pés dele lá. Só o Senhor é digno de todo louvor. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu não sou digno de nada, Senhor. É o Senhor que é digno. Está entendendo isso? Quando você tem um coração de pegar 10% e você então devolver ele, você está tendo esse coração que reconhece que só o Senhor é digno de toda coisa, querido. Só Ele é digno de toda riqueza. Só Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Amém. Nós não somos dignos de coisa nenhuma, querido. De absolutamente nada. Está ouvindo isso? Vamos seguir. Verso 21. Agora chega o outro. E diz: Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Qual a proposta? Dá-me as vidas. Eu só quero as vidas. E as riquezas, o dinheiro, eu te dou, é seu. Só quero as almas. Se você me der as almas, eu te dou as riquezas. O dinheiro é seu. Vou te enriquecer. E nas vidas aí? Essa é a proposta que o inimigo fez para ele. Mas sabe que eu louvo é que nessa hora Abraão, ele já havia sido fortalecido espiritualmente. Sabe, ele estava ali incendiado, com o coração queimando com a palavra ainda. Estava fresquinho no coração dele. Olha a resposta que ele dá. Prestem atenção. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Eita, quem é que falou isso para ele agorinha, atrás? Quem que falou isso? Quem que deu essa revelação para ele? Quem que liberou essa palavra na vida dele? Melquisedeque. Melquisedeque, quem disse isso?
verso 19, ó. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Verso 22. Levanto as mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando o inimigo vem, preste atenção, contra ele, qual que é a resposta que ele dá? Não é uma resposta natural, ele usa a palavra viva. Ele usa a palavra. Lembra do Senhor Jesus no exército? Quando o diabo vem contra o Senhor, o que o Senhor usa contra o diabo? A palavra. Satanás, está escrito. E aqui, Abraão, ele estava guardado pelo Senhor. Sabe, Deus era com ele. E quando o diabo vem contra ele, ele não é uma briga natural mais, é algo espiritual. Então não era mais com espada. Agora ele tinha que usar a palavra de Deus contra o inimigo. E ele levanta a mão, porque é do alto que vem o socorro. É do alto que vem a provisão nessas guerras espirituais. E fala: levanta a minha mão ao Deus Altíssimo, aquele que possui os céus e a terra, Criador dos céus e da terra, aquele que é dono do ouro, aquele que é dono da prata, aquele que possui todas as riquezas no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que pode todas as coisas, o Deus da provisão. E ele diz: e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim. Diga amém. Amém, Jesus. Que coisa poderosa, irmãos. Veja, ele venceu uma guerra espiritual aqui agora. Porque antes do inimigo vir até ele, Deus primeiro vem ao encontro de Abraão e o alimenta espiritualmente. Há uma provisão espiritual, há uma palavra liberada sobre a vida dele. Ele tem revelação disso. É nesse momento que ele tem essa revelação. Ele tem a revelação qual que é? Que Deus possui todas as riquezas. Ele não precisa da riqueza desse mundo. Ele não precisa das coisas naturais desse mundo. Ele não precisa negociar com o inimigo, com o diabo. Quantos estão entendendo isso? Amém. Não houve negociação aqui. Ele não aceita de maneira nenhuma a proposta do inimigo. Não aceita. Não aceita porque teve a revelação. Deus é o Deus da minha provisão. Deus é o Deus Criador dos céus e da terra. Ou seja, a ele pertence o ouro e a prata. E sabe o que acontece depois? Vai lá para o capítulo 15. Para concluirmos. Depois destes, o quê? Acontecimentos. É isso que está escrito aí? Depois desses acontecimentos. Qual acontecimentos? Aquilo que nós acabamos de ler, no capítulo anterior. Depois de tudo aquilo que Abraão passou, depois daquela guerra, depois de passar por aquele vale, depois que o inimigo vem contra ele, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. Ele estava passando um momento de crise. Ele comprou uma guerra que ele não precisava. Não era dele. Ele entrou numa guerra. Agora ele tinha o quê? Inimigos à sua volta. Que o cercava, que o rodeava. E ele não tinha uma cidade. Ele habitava em tendas. Não tinha fortaleza nenhuma. Ele tinha sua casa, sua esposa, sua família. E agora estava ali exposto
aos inimigos. Certamente ele estava a ponto de perder o sono, porque agora eu durmo, vem esses inimigos, nos pega desprevenido, acaba com as nossas vidas. Está entendendo? O diabo estava furioso com tudo que tinha acontecido. Mas aí, nessa hora o Senhor veio e liberou uma palavra sobre ele. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Você não precisa de sentinelas, Abraão. Você não precisa de muros fortificados. Fique em paz, Abraão, porque eu sou o seu escudo. Eu é quem guarda a sua vida. Eu é quem guarda a sua casa. Fui eu quem te chamei. Amém, irmãos? E conclui. E teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. De repente ele ficou remoendo tudo aquilo. Por que eu não aceitei, rapaz, aquelas despojas? Por que eu não fiquei com a bênção? Por que eu não aproveitei a oportunidade? Porque nessas horas, depois a carne fala. Eu iria sair disso daqui. Eu iria mudar a minha vida. Eu iria contratar soldados, seguranças. A minha família não estaria em perigo. Mas Deus vem e fala para ele: seu galardão será sobremodo grande. Eu sou seu Deus. Não temas, eu sou contigo. Amém, irmãos? É Deus que nos abençoa. Hoje eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. E dizer para você: não temas. Amém? Guarda o teu coração. Nos momentos de lutas, o inimigo sempre aproveita essas oportunidades para vir até você. Mas eu quero te dizer, Deus está olhando para você. Ele conhece as suas lutas, mas Ele vai ver a seu favor para te defender. E não irá permitir que o diabo venha te destruir. Amém? Amém. Mas eu quero te dizer mais. No momento das suas vitórias, o inimigo também vai se levantar. Para dizer para você que você é bom demais. Afinal, você já se formou. Para que, Deus? Você agora tem uma família. Você agora tem uma empresa. Para que ficar gastando seu tempo com célula, com culto? Você agora tem uma família. Para que você ficar tirando tempo aqui no culto, sendo que você poderia estar com a sua família lá na sua casa? Está ouvindo? Para quê? Para que separar a oferta das primícias? Para quê? Para que tudo isso? Quero te dizer para você, o Senhor disse aqui para Abraão: o seu galardão será sobremodo grande. O seu galardão será sobremodo grande. De tal forma que seus olhos não viram, seus ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no seu coração aquilo que o Senhor tem preparado para você. Coisas inefáveis que o Paulo ele viu quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele falou: não pode nem ser ditas, tem nem como descrever aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém, irmãos? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quero declarar na sua vida que tempos de luta certamente virão, tempos de guerra, mas a palavra que eu declaro é: o Senhor é com você e é Ele quem batalha a seu favor. Amém? Amém. É Ele. Porque enquanto nós vivermos
nessa terra. É inevitáveis. As lutas são inevitáveis. Mas eu libero essa palavra, querido. Deus é com você. Ele é a sua fortaleza. Ele é seu escudo. E o seu galardão é sobre modo grande em nome de Jesus. Aleluia. Você é abençoado. Ele já enviou seu filho para abençoar você. Você já é alguém muito abençoado. Não existe mais maldição sobre você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aí onde você está agora com seus olhos fechados, olha ao Senhor, comece a agradecer a Ele por cada vitória. Agradeça a Ele por cada momento de vitória, porque você bem sabe que essa vitória não veio de você, não veio de si mesmo. Foi o Senhor que batalhou a seu favor. Essa guerra não foi você quem venceu sozinho, com as suas próprias forças, na força do braço, porque era algo impossível por si próprio, mas foi Deus quem batalhou a seu favor. Oh, Senhor, nessa noite nós oramos. Diante dessa palavra nós te louvamos, nós te bendizemos, nós agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é que tem batalhado a nosso favor. Aleluia! Senhor, todas as vezes que o inimigo se levantou contra mim e veio contra mim, o Senhor foi comigo, o Senhor me sustentou, o Senhor me deu uma palavra de fé, a palavra do Senhor me deu a vitória. Oh, Pai, eu te louvo, porque o Senhor tem me sustentado com a sua palavra, o Senhor tem me sustentado espiritualmente, e todas as vezes que o inimigo tem se levantado contra mim, ele tem caído por terra, porque o Senhor tem me dado a vitória. O Senhor tem guardado a minha vida, o Senhor tem guardado a minha casa, o Senhor é que tem guardado tudo aquilo que o Senhor tem me dado, o Senhor mesmo é que tem guardado. Por isso, ó Pai, nós te louvamos nessa noite, porque essa igreja, o Senhor é que tem dado a vitória, o Senhor é que tem cuidado de cada um dos meus amados irmãos, e eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Repita comigo, Senhor Jesus. Muito obrigado por conquistar na cruz do Calvário a guerra que para mim era impossível vencer, mas o Senhor venceu no meu lugar. Por isso, eu reconheço que toda honra, que toda glória, tudo aquilo que eu ganhar não é meu, mas pertence ao Senhor, porque foi o Senhor que ganhou essa guerra no meu lugar. Glória a Deus, dê um aplauso a Ele, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos, amém, igreja. Glória a Deus, amém.